Olá pessoal, estamos aqui para a resolução da primeira questão de matemática, né, da prova para o concurso para a Petrobras para o cargo de técnico de operação que era exigido, né, o nível médio, né. Essa prova que foi aplicada pela Fundação Seixas Granril. Vamos hoje resolver a questão de número 11, né. Vamos à leitura então do enunciado. Os conjuntos P e Q tem P e Q elementos, respectivamente, com P mais Q igual a 13. Sabendo-se que a razão entre o número de subconjuntos de P e o número de subconjuntos de Q é 32, quanto vale o produto PQ? Então, essa questão aqui é uma questão bem abstrata, né? Assim, é bem teórica. E vamos trabalhar aqui com as seguintes matérias, né? A parte de teoria de conjuntos, principalmente, e vamos ter que utilizar sistemas para resolver essa questão. Beleza? Então vamos aqui para a resolução, mas antes eu gostaria de convidar você a tentar resolver sozinho essa questão para comparar com a nossa resolução e aí você tentar colocar qual seria a sua resposta. Beleza? Nessa enquete aí que a gente vai disponibilizar. Beleza? Então vamos agora para a resolução. Vamos destacar algumas informações importantes, né? A primeira informação importante é que ele já dá aqui uma fórmula, né, que seria a primeira fórmula do sistema, que é P mais Q igual a 13, sendo que esse P e Q são a quantidade de elementos, né, de cada conjunto, né? E ele fala aqui que o número de subconjuntos, né, de P e de Q, né, tem uma razão ainda. Então, vamos falar primeiro do que seria o número de subconjuntos, né, recordando lá a teoria de conjuntos. A gente tem que primeiro considerar aqui um conjunto hipotético, né? Eu criei aqui o conjunto A, né, e falei que o A tem os elementos A1 e A2, né? Esses daqui são os elementos em si, né? É como se a gente colocasse para um exemplo da vida real, né? A quantidade de pessoas que moram em uma casa, né? Tipo um casal, né? Tem, por exemplo, que fosse João e Maria, né? Esses são os elementos, né? João e Maria, e a quantidade de elementos são 2. E aí a gente tem a questão aqui dos subconjuntos de A, né? O que seriam os subconjuntos de A? Todas as possibilidades digamos assim, né? de existência de cada um dos elementos desse conjunto, né? No caso, os moradores de uma casa, né? Se fosse João e Maria, de eles estarem na casa, por exemplo, né? A casa, por exemplo, poderia estar vazia, então o subconjunto seria vazio, né? Se só tivesse o João na casa, então só teria o subconjunto aqui do João em casa. Se tivesse só Maria em casa, teria um outro subconjunto lá que seria só de Maria em casa. Ou então os dois poderiam estar em casa, que seria o próprio conjunto originário, né? Que seriam os dois em casa, seria a quarta possibilidade. Então os subconjuntos seriam como se fossem as possibilidades de distribuição aí desse conjunto em alguma situação. E aí a gente tem que saber contar isso aqui de acordo com a quantidade de elementos, né? Quando tem apenas 2 elementos, fica fácil, a gente coloca aqui as possibilidades e aí a gente chega à quantidade de subconjuntos, que são, no caso, 4, né? Isso aqui, no caso, esse aqui seria o conjunto dos subconjuntos, né, de A. E aí a gente quer saber, então, a quantidade desses subconjuntos, né, que são essas possibilidades dessas variações dadas no conjunto. E esse valor é dado pela seguinte fórmula, né? O número de elementos desse conjunto dos subconjuntos, né? Ou basicamente o número de subconjuntos é dado por 2 elevado a n, sendo que n é o número de elementos do conjunto original, certo? Então essa aqui é a fórmula. Você pega 2 e eleva a quantidade de elementos do conjunto, você vai ter o valor. No caso aqui seria 2 elevado a 2, né? Que seria a quantidade de elementos do conjunto A. Teremos então como resposta que seria 4, né? 4 subconjuntos de A, que seriam esses 4 aqui. Beleza? Basicamente é isso aí. Vou botar aqui um outro exemplo um pouco mais complexo, né, para nós compararmos. Temos então aqui, por exemplo, considerando que o A agora, o conjunto, na verdade, tem 3 elementos. Tem o João e Maria e tem o Pedrinho aqui, que seria o filho deles, né?
eles três podem morar numa casa qualquer, né? Supondo que, né, já passou uns 15 anos e o Pedro já pode ficar em casa sozinho, né? A gente poderia ter várias opções aí de quantas pessoas estão ocupando a casa, que seria a quantidade de subconjuntos desse conjunto aí, primeiro, né, que seria a família, né, de João, Maria e Pedro, né? Então as possibilidades deles habitarem a casa em um dado momento seriam essas possibilidades, né? Primeiro, se a casa estivesse vazia, né, então teremos um conjunto vazio. Teríamos a possibilidade de cada um estar na casa sozinho, né? Ou João, ou Maria, ou Pedro. E aí teríamos as possibilidades de dois estarem em casa, né? Que é ou João e Maria, ou João e Pedro, ou Maria e Pedro, né? Seriam as três possibilidades de estarem apenas dois em casa. E teria a possibilidade dos três estarem em casa. Então nós temos aqui já muito mais opções de subconjuntos de A, né? Mas para calcular, né, esse aqui ainda também é fácil de calcular, só contar aqui vai dar 8, né? Mas como a gente pode chegar nesse número de uma forma mais fácil, né? Aplicando aquela fórmula lá, né, que seria a quantidade no caso, né, de opções aqui, né, seria de subconjunto, seria 2 elevado a n, sendo que agora o n vale 3, né, que seria a quantidade de elementos desse conjunto originário. Então, teríamos então 2 elevado a 3, que daria 8. Essa é a fórmula genérica para nós calcularmos a quantidade de subconjuntos de um dado conjunto, que no caso seria 2 elevado ao número de elementos do conjunto originário. Beleza? Dada essa revisão, vamos voltar aqui para o problema e vamos trabalhar aqui, né, com essas informações. Temos então que o número de subconjuntos do conjunto P vai ser igual a 2 elevado a P, que é a quantidade, o P é a quantidade de elementos no conjunto P, né? Que a gente não sabe quanto que é esse P aqui, que a gente vai querer descobrir esse valor aqui desse P aqui. E para o conjunto Q, a quantidade de elementos seria 2 elevado a Q, né? Que a gente também quer descobrir esse valor, na verdade a gente quer saber quanto seria o produto desses dois valores aqui. Então, o que nós podemos fazer? Nós teremos que, assim, nós temos aqui no enunciado que ele informa quanto que seria a razão entre esses valores aqui, né? Quer dizer, entre a quantidade de subconjuntos, que seria 2 elevado a P e 2 elevado a Q, né? A razão entre 2 elevado a Q e 2 elevado a P e 2 elevado a Q, que é o número de subconjuntos, né? A razão entre esses dois valores, né, seria esse valor aqui, ó, esse valor aqui de 32. Então nós podemos fazer uma outra equação com esta razão, a razão no caso entre o número de elementos de P, né, que seria 2 elevado a P, e o número de elementos de Q, que seria 2 elevado a Q. Então teremos a seguinte razão: 2 elevado a P dividido por 2 elevado a Q, né, que é a razão em si, seria igual a 32. E aí nós podemos trabalhar aqui, né, a partir da exponenciação com esses valores aqui, né? Primeiramente vamos escrever esse 32 aqui em potência de 2 e vamos colocar essa conta aqui de divisão apenas nos expoentes, que seria, usando aqui a propriedade da exponenciação, né, uma divisão poderia ser expressa apenas, né, no caso da mesma base, né, uma exponenciação da mesma base, que seria 2, poderia ser expressa apenas pela subtração dos expoentes, né? Então teremos 2 elevado a P menos Q, né, por causa dessa divisão, seria igual a 32, que podemos escrever também como 2 elevado a 5. E aí temos aqui as duas bases iguais, né? Podemos cortar essas bases e fazer a conta apenas dos expoentes. Teremos então que P menos Q é igual a 5, que é a conta apenas dos expoentes aqui. E a gente aproveita para isolar aqui o P, né? Teremos então P igual a 5 menos Q. Essa fórmula aqui seria a nossa segunda fórmula que nós utilizaremos no nosso sistema. Então vamos agora para a parte de sistemas. Teremos então aqui no sistema essa equação aqui, né, que é a equação dos expoentes, que a gente pegou através dessa razão aqui, né? P menos 5 mais Q, né? Lembrando, esse 5 aqui veio do expoente na base 2 do 32.
P igual a 5 menos P igual a 5 mais Q, né? A primeira equação. A segunda equação é essa aqui que já dá no problema, né? Que ele fala que P mais Q igual a 13. Então agora temos um sistema com duas equações e podemos resolver esse sistema. Eu resolvi pegando esse P aqui, né, esse valor de Q, e substituindo nessa segunda equação aqui. Então vamos substituir direto, apenas pego o valor de P aqui e substituo pela igualdade aqui 5 mais Q, né? Vou ter que 5 mais Q, né? Igual a 13. Apenas substituir o P. Vamos resolver, né? Tirar os parênteses, teremos 5 mais Q igual a 13. A gente passa o 5 para o outro lado, né? Que estava somando, passa para o outro lado, subtraindo. E somos 2Q. Então teremos 2Q igual a 13, que já estava aqui, menos o 5 que veio daqui para cá. Temos então 2Q igual a 8, né? Que seria essa subtração aqui, 13 menos 5, 8. Passando o 2 para o outro lado, teremos Q igual a 8 dividido por 2, que vai dar igual a 4, Q igual a 4. Então já achamos o valor de Q. Com esse valor de Q, nós podemos achar agora o valor de P. É só a gente pegar essa equação aqui, né? P igual a 5 mais Q e substituir. Certo? Só lembrando aqui, essas são as duas equações do sistema, né? P igual a 5 mais Q e P mais Q igual a 13. Então, vamos substituir o valor de Q, que a gente acabou de achar, né? Que é 4, nessa equação aqui. Temos, então, P igual a 5 mais Q, substituindo o valor de Q, P igual a 5 mais 4. 5 mais 4 será igual a 9. Então, temos que P igual a 9. Beleza? Então, a gente já achou o valor de P e de Q. Agora é só achar o que? O produto, né? O produto PQ, ou seja, a multiplicação de P e de Q. Então vamos ver que multiplicar P e Q é a mesma coisa que multiplicar 9, que é o valor de P, vezes 4, que é o valor de Q. Então temos que o produto será igual a 9 vezes 4, que vai dar igual a 36. E com isso nós achamos a resposta desta questão. Beleza? A resposta então será a letra C. 36, né? Esse seria o produto aí de PQ. Beleza, pessoal? Se você gostou aí desse vídeo, dá um curtir aí, inscreva-se no nosso canal. E se você quiser mandar alguma sugestão de questão aí de concurso, manda aí nos comentários aí desse vídeo, beleza, pessoal? Para finalizar agora, a dica linguística de hoje, que é I'm homesick, né? Que em inglês, que quer dizer em português, estou com saudades de casa, né? Porque homesick é só para saudades de casa. Beleza, pessoal? É isso aí e até a próxima.